Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos por aqui, Ricardo Amaro, mais uma vez. E antes da gente começar, é, a gente teve algumas mudanças por aqui, né? O nome do canal era Code Testing, agora a gente fez uma alteraçãozinha no nome do canal. E a partir de agora vai ser Tech Hub, tá? Para que a gente consiga estruturar melhor e tudo mais, então a gente decidiu mudar e, enfim, profissionalizar cada vez mais, beleza? Para trazer conteúdos bons, para trazer ótimos conteúdos aqui para vocês e que sejam conteúdos relevantes, beleza? Bom, então sejam muito bem-vindos ao canal Tech Hub. E aqui é onde a gente vai continuar falando de testes, a gente vai também abordar outros assuntos de tecnologia e é isso, beleza? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre a introdução de teste de software. Por que que o teste de software é importante? Por que que eu devo, como um cliente ou como um empresário, contratar um tester hoje em dia, contratar um QA hoje em dia, né? Às vezes, mas é só teste de software e tal. Não, tem algumas coisinhas aí que você precisa saber. E se você também é um QA, se você também. Hoje em dia a gente não utiliza mais a palavra tester, né? Porque não é só tester, tem muitas outras coisas que um QA faz. Então, o QA vem ali de Quality Assurance, né? No inglês ali o termo é QA, né? Então, você pode utilizar essas duas terminologias aí, essas duas pronúncias, para poder se referir a isso. Então, beleza. Então, eu vou te explicar um pouquinho por que a gente precisa garantir a qualidade de software, beleza? Vamos lá. Bom, se você está gostando do conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário se tiver alguma dúvida que a gente vai responder todo mundo, beleza? Bom, o primeiro ponto que a gente tem, que muitas vezes as pessoas negligenciam, é a questão dos bugs, né? Então, você só contrata um desenvolvedor, só tem os desenvolvedores na equipe, e eles só vão fazer os testes mais básicos ali, garantir que aquele ponto está funcionando, aquele botão está clicando, enfim, vai só garantir o que eles fizeram. Qual é o problema disso? Né? É que o desenvolvedor, né, a pessoa que está criando a aplicação, muitas vezes ela já está viciada no código ali, então ela não vai fazer um teste, um bom teste ali para garantir a funcionalidade, ela não vai fazer um teste alternativo, né? Como funciona isso? Eu tenho um campo que recebe só números, mas o desenvolvedor ele colocou lá como uma string, ou seja, eu não vou receber só números, eu vou receber alfanumérico, né? Eu vou poder receber outros caracteres também. Então, isso é só um exemplo, mas tem vários outros, né, que a gente precisa abordar, que a gente precisa ter em mente, que é o necessário aí para a gente poder testar, tá? Os tipos de teste que a gente tem uma pirâmide de teste, que é a pirâmide de Martin Fowler. Eu até fiz um videozinho, vou deixar aqui disponibilizar para vocês, para você ver como que funciona a parte de testes, né? Eu costumo dizer que o teste, o software, eu faço analogia de carro, né? Porque um bom software testado é como um bom carro testado, porque se você não tem um carro bem testado, você pode ter problemas, você tem que testar ele em várias situações, você tem que testar ele em situações não só boas, quando o clima tá bom, mas também de chuva, se você vai utilizar em rua de terra, né, tem tudo isso, então eu acho que é uma ótima analogia aí para se fazer com o teste de software, né? Então, dentro ali da pirâmide de testes, a gente tem, né, a base e depois a gente vai subindo, né, na pirâmide de teste e cada camada de teste tem a sua importância. Imagine você tendo o seu software coberto por cada camada de testes ali. É, a possibilidade de você ter um bug para o seu usuário final, ele é muito menor,
porque você tem o teste unitário, de integração, de componente, o teste end-to-end e o exploratório, né? De todos esses aí, os 4 são testes automatizados, né? Um ali manual, que também os testes manuais eles têm a sua importância, eles não é porque você tem testes automatizados no seu negócio, no seu aplicativo, que você não deve ter os testes manuais ali, não. Tem que ter e depois eu vou te explicar o porquê. Mas sobre a pirâmide de teste é isso. A gente tem essas 4 camadas que podem ser muito bem trabalhadas ali, né? Os testes unitários, a gente geralmente é feito pelos desenvolvedores. Então, enquanto o desenvolvedor ele está trabalhando, desenvolvendo ali o método, né? Então, ele também já está criando testes unitários. É importante que se faça isso, né? Tem muitos projetos que as pessoas não se preocupam com o teste, o cliente ele só contrata a pessoa, contrata uma empresa para fazer e a empresa só desenvolve o software e muitas vezes o cliente ou ele não quer investir em testes ou ele não tem esse conhecimento de testes, né? Então isso é muito importante. E o teste unitário é a chamada caixa branca que a gente fala, né? O teste de caixa branca, porque o desenvolvedor ele está fazendo ali ele está vendo o código, ele está entendendo como que ele quer testar a lógica, né, do código. Então, por exemplo, a pessoa está criando um método que testa A mais B. E aí ele está testando isso, quando ele vai fazer o teste, ele vai garantir que o A mais B tem que dar X, né? Por exemplo, 1 mais 1 tem que dar 2, certo? E aí ele testa isso, ele está vendo a lógica que está sendo utilizada, e aí o resultado final é que o teste deu o resultado esperado. E se diferente também, ele também deu um resultado falso ali que deu erro, né? Que é o que a gente espera. Então esse é o chamado teste de caixa branca. Aí, subindo as camadas, né, integração, a gente vai fazer a integração com banco de dados, a gente vai fazer integrações com API, né? Também podem ser feitos testes de caixa branca podem ser feitos testes de caixa branca nessa etapa. E aí, subindo um pouco mais a camada, a gente vai muitas vezes entrando já com o QA trabalhando, ou QA trabalhando nessas partes, nessas camadas mais acima, onde a gente vai ter o teste de caixa preta. Por que caixa preta, né? Porque aí não importa muito o processamento. No teste de caixa branca a gente vê o processamento, a gente entende a lógica ali, mas no teste de caixa preta a gente não se preocupa com a lógica, a gente se preocupa com a entrada e com a saída. Lembra do exemplo que eu falei sobre o campo, né? Então, se eu tenho um campo que eu só recebo se eu tenho um campo que eu só recebo numérico, dados numéricos, eu preciso testar se aquilo ali realmente vai só entregar dados numéricos, se não vai entregar dados alfanuméricos, como letras, como caractere especial. Então, tem tudo isso, tá? E aí, o teste exploratório é um teste, isso a gente pode fazer, essas outras camadas todas a gente pode fazer nos testes automatizados, né? E aí eu falo um pouquinho de teste automatizado de Cypress também, vou deixar o vídeo aqui para vocês. Tem várias outras ferramentas, né? A mais utilizada hoje em dia é o Cypress, mas tem várias outras muito boas também, e que depois eu posso até fazer um vídeo aqui em relação a isso, tá? Sobre os testes manuais, a gente tem aí, uma vez coberta toda a parte de teste automatizado ali, garantindo que o fluxo ele tá legal, ele tá funcionando da maneira que nós esperamos, né? No teste exploratório eu vou fazer testes alternativos. Por exemplo, eu tenho
uma jornada que eu sigo dentro de uma aplicação e que eu espero um resultado X. Porém, eu tenho uma outra jornada, uma jornada alternativa, que ela também me leva para esse mesmo cenário, né? E então eu preciso testar, por exemplo. É como se você tivesse um carro e você tivesse vários caminhos ali, você estivesse andando numa rodovia, você tivesse vários caminhos ali para você entrar numa marginal, né? Fazendo analogia com o carro, é basicamente isso, tá? Legal. Deixa eu falar um pouquinho sobre a parte de testes automatizados e os testes manuais, tá? Uh, Como eu falei, todos os testes, todas as camadas ali, a maior parte da camada, ela é automatizada. Então, teste unitário, teste de integração, teste de componente e o teste end-to-end, eles são todos automatizados, pelo menos deveriam ser, né? Porque isso você vai ganhando corpo, você vai ganhando velocidade de trabalho, né? Imagine que toda entrega antes de o desenvolvedor fazer, antes do tester fazer, você tá criando, você tem os testes automatizados. Então, entrou uma nova história, entrou uma nova feature para ser desenvolvida, né? Se quebrar alguma coisa ali logo no desenvolvimento, o desenvolvedor já vai ter a, a possibilidade ali de já corrigir, de já entender o que está acontecendo. A mesma coisa para o QA, quando ele está testando, né? Ele roda ali primeiramente os testes automatizados, e aí com novas features ele vai entregar mais testes automatizados também, ele vai criar novos testes automatizados. E isso é muito legal, porque você só vai incrementando, vai incorporando, vai dando corpo pro seu produto, né? E você ganha em todos os sentidos, porque você ganha em custo, né? Imagine que se você não tem testes automatizados, você vai demorar, sei lá, 6 horas, 8 horas para fazer o teste de uma feature. Porque você tem que testar todo o fluxo, você tem que testar várias coisas ali, coisas que você já testou anteriormente, e você tem que testar de novo para ver se isso não quebrou, né? E imagine o quão oneroso é isso, né? Muitas vezes demora muito mais de 8 horas, dependendo da aplicação. E se você tem um teste automatizado, você só vai rodar aquele teste ali e beleza, vai seguir para a próxima, né? E a próxima são os testes manuais, como eu falei, um não anula o outro, né? Um depende do outro ali para se complementar, né? Ah, Ricardo, mas vai ter bugs, não vai ter bugs? Assim, eu costumo sempre dizer que o bug ele sempre está lá, né? A gente precisa achar esse bug. Pode acontecer de problema para produção? Pode, mas o risco de ir o problema para produção é muito menor do que você não ter ali a sua camada, a sua estrutura de testes bem feita, né? Bom, além de todos esses testes, né, a gente também tem o teste de regressão. E o teste de regressão ele é feito antes da gente subir para a produção. Então, imagine que tá todo feito o pacote, tudo certinho, tudo testado, né? E aí a gente tem o teste de regressão. O teste de regressão ele também pode ser automatizado. Ele entra ali naquela camada de teste de end-to-end. É como se você pegasse um carrinho e aí ele já está todo pronto, né? E aí você quer sair da cidade de São Paulo, por exemplo, e ir até o Rio de Janeiro. E aí você vai testar, não importa se tá chovendo, não importa se tá nevando, não importa, não importa. O carro ele tá todo testado. Esse aí é o último teste, né? Antes de ele ir de fato ali para produção, né? E entregar. Além disso, também a gente tem o teste de aceitação do usuário. Por isso que é muito importante a gente ter os critérios de aceite muito bem definidos quando você for fazer uma documentação, criar, né, antes de você entregar para o seu cliente fazer o teste ali, é muito legal ter o teste de aceitação muito bem definido. O que é teste de aceitação? É quando você cria no seu documento os critérios de aceite. Então,
na definição de negócio, né, você define com o cliente ali sobre aquela feature e é o que aquela feature precisa ter para ela estar ready para a produção. Então, é, precisa ter o campo X, precisa fazer isso, precisa fazer X, Y e Z. Né? Então, antes mesmo do teste de regressão, você tem o teste de aceitação, que é onde você entrega para o usuário ali, ou melhor, para o cliente, para ele validar que aquela feature tá certinha. E aí sim, antes de você fazer o deploy para produção, faz o teste de regressão, tá? Bom, a gente tem um ponto muito importante também, que é a parte de boas práticas para você elaborar um bom caso de teste, elaborar os test cases, mas para esse vídeo não ficar tão grande, né, eu já vou deixar um link aqui para vocês de um vídeo que eu já gravei em relação a isso, para você criar bons casos de teste, para você trabalhar da melhor forma aí, com testes automatizados ou até mesmo teste manual, né, para você elaborar suas ideias, tá? Então assiste ele, tá? E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou procurar responder. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse assunto, se vocês quiserem mais abordagem e tudo mais, deixa nos comentários. Já deixa a sua inscrição aí também. Se você gostou, deixa o seu like para que a gente possa crescer esse canal cada vez mais e entregar conteúdo de qualidade aí para o pessoal que estiver assistindo, beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.